Olá, sétimo ano, tudo bem? Começamos hoje a aula aqui com dois problemas porque eu quero que vocês pensem. Na verdade, eu acho, tenho pra mim, na minha opinião, na minha concepção, que esses problemas aqui vocês vão até fazer de boa. Mas o que eu quero que vocês pensem é o que vai vir depois deles, tá? Eu vou usar esses dois problemas para fazer outra pergunta em cima, tá certo? Então olha só, o primeiro problema é o seguinte, ó. Se alguém pagou R$16 por 4 quilos de batata, um sacolão, né, que seja, quanto essa pessoa pagaria por 2 quilos de batata? Pergunta boa, hein? Boa sim, fácil, né? Ó, se alguém pagou 16 quilos... Oxe, se alguém pagou R$16 por 4 quilos de batata, quanto essa pessoa pagaria por 2 quilos de batata? Tá? Dá uma pausa aí e pensa que a resposta vai vir molinha na sua cabeça. Pensou? Então olha só, se não pensou, pausa aí e pensa. É o seguinte, ó, é só a gente usar o raciocínio lógico, né? Ó, R$16 eu comprei 4 quilos, certo? Se eu quero comprar 2 quilos, é só você pensar. 2 quilos não é metade de 4 quilos? Metade. Então, eu vou pagar metade do valor que eu pagaria em 4 quilos. Não é isso? 16 reais compram 4 quilos. Se eu quero comprar 2 quilos, que é a metade de 4, eu vou pagar metade do valor de 4 quilos. Qual é a metade de 16, que é o valor de 4 quilos? 8. Né? Então é só botar aqui, ó. Acabou. E nesse caso aqui, eu não sei se o que a luz está atrapalhando aí, está em cima do ele. Tudo bem. Ó, um corredor corre 30 km em 2 horas. O cara demora 2 horas para correr 30 km. Quanto tempo ele correrá em 6 horas? Também é tranquilo, pensa aí. Pausa aí e pensa. Pensou? Ó, essa aqui é só você usar o mesmo tipo de raciocínio, olha só. Se em 2 horas ele faz 30 km, quanto ele faria em 6 horas? É só você pensar. 6 horas é o triplo de 2 horas, não é? 2, 4, 6. Então, se 6 horas é 3 vezes 2 horas, então significa que em 6 horas ele vai correr 3 vezes o que ele corre em 2 horas. 3 vezes 30 km, 90 km. Não é isso? Uma coisa tranquila de se ver. Tá? Antes de partir para as próximas perguntas, que é onde eu quero que você pense. Antes de partir para as próximas perguntas, quero que você repare o seguinte, olha só. Repara que aqui a gente está pensando em crescer a mesma coisa. Repara, quando eu falo de valor e peso, eu estou falando de duas grandezas diferentes, certo? E elas estão se comparando. Quando eu cresço uma dessas grandezas, quando eu cresço com uma dessas grandezas, quando eu aumento uma dessas grandezas, a outra relacionada a ela tem que aumentar também. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho distância e tempo relacionados. Eles estão relacionados porque um corredor, uma pessoa que corre, ele corre 30 km em 2 horas, está relacionado. Se eu aumento o tempo, a ideia é que eu aumente a distância, na mesma quantidade. É lógico, não é? Ó, se eu tripliquei o tempo, eu tenho que triplicar o quanto ele vai correr, porque eles estão relacionados. Então, se eu aumentei o tempo, eu tenho que aumentar a distância da mesma forma. E aqui, ó, eu fiz o contrário, que eu estou reduzindo. Então, aqui eu tenho valor, dinheiro, né? E peso relacionados a uma compra. São os dois juntos relacionados. Se eu reduzo o peso, eu tenho que reduzir o valor da mesma forma. Então, se eu reduzir o peso pela metade, eu preciso pagar apenas a metade do valor. Tenho que fazer essa relação. Certo? É lógico. Faz sentido? Faz? Beleza. Então, olha só. Eu quero que você pense agora o seguinte. E é aí que eu quero que você use a cabeça. Ó, eu vou mudar as perguntas. Tá?
Cadê? Quanto essa pessoa pagaria por 9 quilos? Quanto esse cara correrá em... Aí eu vou mudar a quantidade de horas aqui também. Em 5 horas. Aí a pergunta que eu te faço agora. Relê os dois problemas, que eu só troquei a pergunta. Eu só troquei o valor da pergunta. Isso vai fazer você ter que pensar um pouco. Então pensa aí no que você pode fazer. Conseguiu pensar? Então olha só. No primeiro aqui, a gente tem que ter a seguinte ideia. O que a gente fez lá no primeiro caso, antes de eu apagar, é a mesma coisa que a gente vai fazer agora. Só que agora a gente vai fazer mais esmiuçado, com mais passos, para facilitar a nossa vida. Certo? Olha só. 4 quilos para 9 quilos, eu não dobrei essa quantidade. Foi o dobro e mais um pouco. E esse um pouco, eu ainda não sei quanto é. Não dá para saber agora. Olha só. 4 quilos. Se eu dobrar, vai para 8 quilos. Não é 9. Se eu triplicar, vai para 12 quilos. Passou do 9. Então, é 2 vezes e um pouquinho. É 4, 2 vezes e um pouquinho. Eu não sei quanto é esse pouquinho. Isso me dificulta? Isso me faz não saber a resposta? Não. O que a gente vai fazer para facilitar? A gente vai pensar, a princípio, no preço unitário. O que é o preço unitário? O quanto eu pago por 1 quilo. Mas essa ideia a gente já ouviu na última aula. O que eu falei que é na última aula? Que a gente quer saber o quanto de um cabe em um do outro? Razão. Ah, então se eu quero saber o quanto eu vou pagar por cada quilo, eu tenho que fazer a seguinte razão. Ó, R$16 para 4 quilos. Ou seja, quanto eu pagarei por cada 1 quilo. Essa é a ideia. Se eu achar o valor unitário, ou seja, quanto custa por cada quilo, é só eu multiplicar por 9. Por quê? Se eu achar o valor que eu pago por 1 quilo, 1 quilo, se eu multiplicar por 9, dá 9 quilos. Eu vou descobrir esse resultado aqui. Não é verdade? Achei o valor unitário, eu sei quanto eu pagaria. Mas aí eu te jogo outra pergunta. E se essa conta for complicada de fazer? No nosso caso aqui é até fácil, né? 16 dividido por 4, R$4 por quilo. De boa, é fácil de fazer. Mas e se essa conta não for tão fácil de fazer? Se for um valor quebrado, se for uma conta grande, o que a gente faz? A gente pensa o seguinte, olha só. Se eu quero saber quanto eu vou pagar por 9 quilos, eu vou ter um valor que, se eu fizer a razão desse valor por 9 quilos, eu vou achar a mesmíssima razão de R$16 para 4 quilos. Concorda comigo? Por que eu vou achar a mesma razão? Ora, é o mesmo produto. O quilo custa a mesma coisa. Se eu comprar 4 quilos, ou se eu comprar 9 quilos, ou se eu comprar 57 quilos, o valor do quilo vai ser o mesmo, não concorda comigo? O valor do quilo vai ser o mesmo. O que vai mudar é o valor total, porque depende da quantidade que eu vou comprar. Então você concorda comigo que a razão de R$16 para 4 quilos vai ser a mesma razão, ou seja, vai ter o mesmo valor que o quanto eu vou pagar por 9 quilos para 9 quilos? Vai ter o mesmo valor. Mas aí a pergunta é justamente essa. Quanto a pessoa vai pagar por 9 quilos? Não sei, eu vou descobrir. Então, olha só, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter um valor que eu vou pagar por 9 quilos. Certo? Ó, 16 dividido por 4 tem que dar a mesma coisa que esse valor que eu quero achar dividido por 9. Certo? Porque quanto eu vou pagar por 9 quilos? Essa é a ideia. Então, olha para isso aqui. Isso aqui é uma
pequena equação. Uma pequena equação. Por que uma pequena equação? Porque ela já está no final, digamos assim. Só tem um termo de cada lado. Certo? E aí, como a gente quer isolar esse cara aqui, a gente dá um jeito de deixar ele sozinho. Tem que tirar os denominadores e deixar ele sozinho. Só que aí, para facilitar a tua vida, como a gente já passou pelas equações, para eu não te explicar aquilo tudo de novo, o que eu vou te apresentar? Eu vou te apresentar uma coisa muito importante chamada regra de 3. O que é a regra de 3? É o seguinte, eu tenho 4 valores, porém eu conheço 3. Regra de 3. A regra de 3, a gente lida quando a gente está numa situação dessa. Quando eu quero encontrar razões que tenham o mesmo valor, eu aplico a regra de 3. Por exemplo, se 3 caixas pesam tanto, quanto pesarão 15 caixas? Eu estou aumentando da mesma forma. Não é isso? Se 5 lâmpadas gastam, sei lá, tantos watts de energia, quanto vão gastar 2 lâmpadas? Eu reduzi de 5 lâmpadas para 2. Então tenho que reduzir da mesma forma a quantidade de watts gastos. Quando eu tenho uma situação dessa, que eu já vou te introduzir e te explicar o que é isso, a gente usa a regra de 3. E como é que funciona a regra de 3? Eu vou te explicar maceteado. Por que maceteado? Porque a gente já viu lá nas equações por que a gente faz isso. Tá? Por que a gente passa para lá. Não é isso? Aquele passar para lá que é errado, lembra que eu falei? Então, é isso aqui que a gente vai fazer. O que é a regra de 3? A regra de 3 é o seguinte, ó. Você vai armar 2 razões em que uma parte de uma delas você não conhece. Nesse caso, ó, o antecedente da segunda razão você não conhece. O que você vai fazer? Você vai multiplicar cruzado. Por que multiplicar cruzado? Porque olha só, a gente já viu lá nas equações que se eu quero sumir com um denominador, né, basta que eu multiplique por ele, mas para equilibrar eu tenho que multiplicar do outro lado. Desse lado que eu vou ter os valores iguais, eles se cancelam e ele fica só exposto do lado de lá. Em outras palavras, eu posso pensar naquele macetinho que é o seguinte, ó, o que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. O que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Olha só. Olha o que vai acontecer, ó. 4 vezes o valor, eu não sei quanto é esse valor, eu vou deixar indicado. Vai dar isso aqui, ó. 4, né? Vamos botar assim, 4 quilos, valor. Vamos botar assim, tá? E aqui, ó, 9 vezes 16. Quanto é 9 vezes 16? Não sei, vou ter que fazer de cabeça. 9 vezes 6, 54, vão 5. 9 vezes 1, 9, com os 5, dá 14. Ok? E aqui vai ser, ó, quilos reais. Vamos colocar assim. Quilos reais. Pronto. Agora, vê só. Deixa eu trocar aqui que esse valor, ele está multiplicando 4, tá? Ele não está depois, não. Ok? Agora, vamos pensar o seguinte, olha só. Isso aqui não é valor desconhecido, tá? Isso aqui, ó, é minha unidade de medida que eu só juntei aqui. Se você quiser, você pode até apagar e trabalhar só com os valores. Tá certo? Vou até fazer isso aqui para não te confundir, ó. Vou apagar as unidades de medida. Vou ficar só com os valores. Então, 4 vezes o valor que eu quero achar é igual a 144. Em outras palavras, 4 vezes quem dá 144? Não sei. O que eu vou fazer? Eu vou dividir 144 por 4. Ou se eu for olhar o macetinho, qual é o macetinho? O 4 vai para lá dividindo. Então eu vou ter que o seguinte, o valor que eu quero é igual a 144 dividido por 4. Mais uma vez, por que eu estou dividindo por 4? Porque se eu tenho uma multiplicação que dá um resultado, eu posso dizer que um desses fatores é o resultado dividido pelo outro. A gente já viu isso ano passado e já viu esse ano, tá? Quanto é 144 dividido por 4? Você vai ver que vai dar isso aqui, ó. 36.
Então, meus queridos, este valor que tu não conhece, ele custa R$36. Quanto você pagaria por 9 quilos? R$36. Vê se faz sentido agora. Se você achar, porque aqui a gente fez a regra de 3. Se você pensar no valor unitário, ó, se eu pago R$16 por 4 quilos, cada quilo custa R$4. Concorda comigo? Se eu comprar 9 quilos, ora, é só multiplicar R$4 por 9. 4 vezes 9, 36. É a mesma coisa. Professor, por que você não fez o valor unitário, então, já que era só fazer isso? Repito, porque o valor unitário você pode até fazer. É de boa, pode fazer. Porém, eu quis te mostrar isso aqui, porque nem sempre achar o valor unitário vai ser tão simples. Vai dar um cálculo tão simples, tá? Então, eu já fiz logo, já te apresentei logo a regra de 3. E a mesma coisa para esse segundo problema aqui, ó. Mesma coisa de antes. Um corredor corre 30 km em 2 horas. Quanto ele correrá em 5 horas? Vê só. Eu dobrei, né? Se eu dobrar, que eu digo multiplicar por 2. Se eu aumentar o dobro de 2 horas, eu vou para 4 horas. Se eu triplicar, eu vou para 6 horas. Já passou daqui e o 4 horas não chegou. Então, 2 horas para chegar no 5, eu vou multiplicar por 2 e mais um pouquinho. Vai ser meio complicado para mim. Então, o que a gente faz? A gente pensa lá no valor unitário. A gente vai usar a regra de 3. Qual é assim, ó? Qual o valor unitário? Quantos quilômetros eu faço em 1 hora? Para descobrir isso, eu armo a razão de quilômetro para hora. Ó, 30 quilômetros em 2 horas é a mesma coisa que o que eu quero achar, não é isso? Que eu vou chamar de distância, tá? É a distância que eu quero achar para 5 horas. Concorda comigo? Ó, correr 30 km em 2 horas tem que ser a mesma coisa que a nova distância em 5 horas. Ou seja, tantos quilômetros por cada 1 hora tem que ser igual a tantos quilômetros por cada hora. Porque eu estou falando do mesmo corredor, tá? Correndo da mesma forma, tá certo? Quero armar uma situação lógica aí. Agora, ó, como eu já te expliquei o que é a regra de 3, tu vai ver como é que é molinho agora. Ó. Olha aqui, ó. Que aqui eu demorei porque eu estava explicando. Vamos só aplicar, ó. Multiplica cruzado. O que está dividindo vai multiplicando, o que está dividindo vai multiplicando. 2 vezes um valor D, não sei quanto é. Vou chamar de 2D. 2 vezes D. Igual 30 vezes 5. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 3, 15, 150. 2 vezes alguém é 150. O que eu faço? Divido 150 por 2 para descobrir quem é esse alguém. Quanto é 150 dividido por 2? 75. Então, quanto esse sujeito vai correr em 5 horas? 75 quilômetros. Vê se não faz sentido. Ó. Se o cara corre 30 quilômetros em 2 horas, significa que a cada 1 hora ele corre 15 quilômetros. Então, ele faz 15 quilômetros por hora. 15 quilômetros por cada 1 hora. Se eu quero 5 horas, eu vou multiplicar a quantidade de horas por 5, né? Bom, se 1 hora faz 15 quilômetros, 5 horas ele faz 15 vezes 5. Quanto é 15 vezes 5? 75. Aqui também estava fácil de achar o valor unitário, né? Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa, eu vou preencher o quadro aqui para te introduzir o assunto que a gente já até viu e entendeu o que é. Concorda? Então, vou dar uma pausa para você, uma piscadinha para mim, não sei quanto tempo. Vamos lá? Então, olha só, isso que a gente estava falando agora era sobre proporção. Esses 2 exemplos que a gente viu, a gente estava falando de proporção. Quando a gente fala de proporção, a gente está falando de quê? Bom, vamos ver as ideias e a definição formal de proporção. O que é a proporção? A resposta mais seca e direta possível é igualdade entre razões. Claro, entre razões que representam as mesmas grandezas. Tá? O que a gente fez aqui era valor, peso, distância, tempo, distância, tempo. Então, se essas razões são iguais, então existe o que a gente chama de proporção entre as situações, certo? A gente trabalha
com o valor unitário, com a ideia do valor unitário, que foi o que eu falei aqui, né? A gente pensa em tentar achar o valor unitário, porque a gente sabe que se a gente está falando de algo que está crescendo da mesma forma ou reduzindo da mesma forma, eu posso pensar, como nesse exemplo do corredor, do cara que corria, eu posso pensar o seguinte, que se ele corria 30 km em 2 horas, ele corre a mesma quantidade de quilômetros em 1 hora do que se ele corresse, por exemplo, 60 km em 4 horas. Por quê? 30 km em 2 horas, 60 km em 4 horas. Eu dobrei todas as quantidades, certo? Se eu dividir 30 por 2, vai dar 15. É a razão, distância, tempo. É a mesma coisa que eu dividir 60 por 4, que também vai dar 15. Tá certo? O valor unitário é o mesmo. E a gente tem a ideia de ampliar ou reduzir. O que é ampliar ou reduzir? É essa coisa de você aumentar ou diminuir, sempre multiplicando quando aumenta e divide quando reduz pelo mesmo valor, certo? Por isso que eu falei ainda há pouco de dobrar as duas quantidades, ou de reduzir ao meio as duas quantidades, tá? Essa é a ideia que a gente tem dentro de proporção, tá certo? Então, olha só. Vou trazer um exemplo aqui, é até bom para a gente refletir algumas coisas que a gente vê por aí. Em certa cidade, uma corrida de táxi custa R$5, quer dizer, é a taxa fixa, né? Se vocês já entraram num táxi que tem taxímetro, que eu acho que quase ninguém anda de táxi hoje em dia, se vocês já entraram em um táxi que tem um taxímetro, que é aquele aparelho que mede o quanto você vai pagar, você só de entrar no carro já tem um valor lá marcado, é o valor fixo. Você vai pagar aquilo ali. Então, no mínimo aquilo ali. Você paga R$5 mais R$2 por cada quilômetro rodado, por cada quilômetro que você andar. Então, sentei no táxi, estou pagando R$5 e vou pagar o acréscimo de R$2 por cada quilômetro que eu andar, certo? A pergunta é a seguinte, ó. É justo que um taxista cobre um valor fixo de R$15 por uma corrida de 4 km? É justo que esse cara cobre isso? Não sei, eu vou ter que verificar quanto daria. Como é que eu faço essa verificação? Você vai armar a proporção. Você vai pensar no seguinte, ó, bom, eu já sei o valor unitário do quilômetro. Eu sei que eu pago R$2 para cada 1 quilômetro. A razão já é essa, é 2 para 1. R$2 por cada 1 quilômetro. Eu já estou com um valor unitário. Falta eu descobrir se naqueles R$10 ali eu estou lidando com o mesmo valor unitário. Certo? Então, olha só. Nesse probleminha, você tem um problema que é a taxa fixa. E você não vai contar com ela. Tá? Então, se você quiser pensar, pausa aí e pensa um pouquinho. Vamos lá, então. Olha só. Eu poderia pensar na taxa fixa como dentro do meu problema, mas eu não vou pensar. Por quê? Porque não importa o quanto eu ande, eu não vou aumentando os R$5. Eu vou aumentando de 2 em 2 reais. Essa é a minha proporção, trabalhar com R$2. Esse cara está fora da proporção. Então eu não vou contar com esses R$5. Ok? Eu vou contar só o quanto eu vou pagar além dos R$5. Nesse caso aqui. Por que eu vou contar só o que eu vou pagar além dos R$5? Porque os R$5 são fixos, eles não mudam. Eles, independente do quanto eu andar, aqueles R$5 eu vou ter que pagar por fora. Tá? Então eu vou pensar o seguinte, ó. Se eu pago R$2 por cada 1 quilômetro, quanto eu pagaria, vou chamar de V de valor de novo, quanto eu pagaria por 4 quilômetros? É isso que eu tenho que pensar. Então o que a gente faz? A gente aplica o macetinho da regra de 3, que é a multiplicação cruzada, né? Ó, 1 vezes o valor vai dar o próprio valor, né? É o valor uma vez, é ele mesmo. Então, multipliquei para lá, 1 vezes o valor vai dar o próprio valor. Igual 4 vezes 2, 8. Ó, não preciso nem pensar em mais nada, já achei o valor. Ah, moleque! Então, olha só, eu pagaria R$8. Esses R$8 são só do quilômetro andado. Eu tenho que pensar que numa corrida total, vou botar aqui, ó, valor total.
eu vou ter os R$8, que são a taxa dos quilômetros rodados, não é isso? Ó, 8 mais a taxa fixa, que é R$5, que eu não contei com ela. 8 mais 5, 13. Eu pagaria R$13 e uma corrida de 4 km. É justo o taxista cobrar 15 conto, meu parceiro? Não é justo, tá? Não é justo, ele está cobrando a mais. Então o justo seria ele cobrar R$13, que são R$8 da taxa proporcional. Por que proporcional? Porque conforme o quilômetro aumenta, essa taxa também aumenta, tá? Então são R$2 da taxa proporcional e R$5 fixos. Os R$5 eu incluí depois porque eles não entram nessa contagem de proporção, tá? E aí fica para vocês o questionamento. Quando você for em algum lugar e tiver aqueles taxistas parados, normalmente, gente, quem faz isso é o taxista que fica parado em ponto de táxi. Eles não ligam taxímetro. Eles cobram um valor. Claro, eles podem até te cobrar um valor a menos, mas você fica atento, porque pode ser que ele esteja te cobrando a mais, tá? Aqui, ó. Isso aqui é muito comum acontecer, tá? Então abre o olho. Só para encerrar hoje, porque a gente vai continuar falando de proporção na próxima aula. Onde mais a gente vê proporção? Em exemplos como esse, em exemplos como o da corrida, em exemplos falando de valor, em exemplos falando de peso unitário. Agora, um caso muito comum que a gente fala de proporção, por exemplo, é em fotografia. Fotografia do seu celular, da sua câmera. Como? Quando você tira uma foto, bota os seus 2 dedinhos na tela do celular e afasta, o que acontece com a foto? Ela aumenta. Te garanto que essa foto aumenta, e se você pegar a foto pequena, que é a original, com a foto grande que você aumentou, elas são proporcionais. Ela foi ampliada, ou seja, o tanto de vezes que ela aumentou para o lado, ela aumentou para cima, né? Porque pensa comigo, se quando você esticasse seus dedinhos para o lado, a foto esticasse só nessa direção assim, ó, o que ia acontecer com todo mundo que está na foto? Ia todo mundo alargar. E se você esticasse os seus dedinhos e a foto aumentasse só nessa direção, todo mundo ia ficar um palito, né? Ia todo mundo ficar alto e magrinho. Por que ninguém fica distorcido quando você aumenta? Estou falando de qualidade ruim não, qualidade ruim pode ter. Mas por que ninguém fica distorcido, fica deformado quando você amplia a foto? Porque a foto está aumentando de maneira proporcional. Mas qual é a proporção aí da foto? Largura e altura. A mesma quantidade que você aumenta na altura, você está aumentando na largura. Por ser a mesma quantidade, a foto não distorce, ela é proporcional. Certo? Mesma coisa quando você reduz, quando você bota ela pequenininha. Tá? Quando você bota ela pequenininha, você está reduzindo, por exemplo, você reduziu a altura em 3 vezes, você dividiu a altura por 3. Então você tem que dividir a largura por 3 também. Ok? É a mesma ideia. Tá? Então vamos encerrar hoje aí. Semana que vem a gente continua falando de proporções e vai entrar um outro tipo de proporção para você pensar. Ok? Atividades e aula online. Atenção, hein?